Número 6. Os demônios reconhecem e obedecem aos que têm autoridade sobre eles. Quando Jesus se encontrava com os endemoniados, os demônios clamavam dizendo: bem sabemos quem és. És o Filho de Deus. Os demônios não mudaram. A senhora que eu mencionei anteriormente disse a Daisy, a minha esposa: sei quem você é e não quero nada com você. Outra senhora me disse: eu o conheço. Eles me disseram hoje de manhã que eu me encontraria com o verdadeiro servo de Deus Altíssimo. Ainda há casos de acontecimentos como esses. De vez em quando, era assim no ministério de Paulo também. Em Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 16 está escrito: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se, ou tomando posse dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquele lugar. Os demônios sabem quem tem autoridade sobre eles. Conheciam Jesus e Paulo, mas, quando aos 7 filhos de Seva, que os tentaram expelir somente para ganhar fama, os demônios zombaram e se assenhoravam deles. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Está registrado em Atos capítulo 10, versículo 38. Foi o Espírito Santo quem disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. As 2 pessoas a quem os demônios reconheceram eram ungidas com o Espírito Santo, o poder de Deus. O diabo reconhece essas pessoas e lhe obedece. Mas este caso é uma advertência clara de que nunca devemos brincar com o inimigo. A todo crente verdadeiro foi dado poder e autoridade sobre todos os demônios. O crente nunca deve recear nem vacilar em desempenhar essa autoridade. Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. Contudo, um homem ungido por Deus expeliu todos os 7. Ao contrário, no caso dos filhos de Seva, havia 7 homens, mas nenhum deles era servo ungido de Deus e nenhum deles pôde expulsar nenhum só demônio. Mas aquele demônio sozinho dominou todos os 7 homens, e assim fugiram nus e feridos. Como era grande o contraste! Isto prova certamente que toda a força e sabedoria naturais dos homens são inúteis contra o inimigo. No entanto, todos os demônios do inferno não podem fazer nada contra nenhum dos crentes verdadeiros ungido por Deus. Também prova claramente que os demônios conhecem e obedecem aos que têm poder sobre eles. Número 7. Os demônios são a causa da doença. Este fato, claramente demonstrado nas Escrituras, servirá, quando compreendido plenamente, para aumentar grandemente sua fé em Deus pela cura divina. Um pregador que assistira a um culto em que preguei sobre a relação dos demônios com a doença disse: Reverendo Osborne, a mensagem de hoje me ajudou mais que tudo o que já ouvi para eu ter fé em Deus para a cura de todas as doenças. Sabendo que a doença é ataque de Satanás contra os nossos corpos, em vez de bênção de Deus, eu estou pronto para resistir à obra de Satanás, repreendê-lo e desempenhar meu domínio sobre ele. A vida daquele pregador foi transformada desde então, da mesma forma como minha vida e meu ministério foram transformados na noite que a minha querida esposa
voltou de uma grande cruzada de uma cidade, em Oregon, e me contou a mensagem que ela havia ouvido sobre a obra dos demônios na doença. Agora eu quero explicar, continuando nesse assunto, sobre a origem da doença. Nesse culto, minha esposa me falou que o evangelista havia explicado claramente: toda doença tem uma vida, um germe que a provoca. Essa vida maligna do germe não veio de Deus, porque mata e destrói a vida humana. Ela é de Satanás. É esta vida maligna, ou espírito de enfermidade, que dá vida à doença, ao germe em desenvolvimento, assim como o nosso espírito dá vida ao nosso corpo. E assim como quando o espírito sai do nosso corpo, morre, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 26, e volta para o pó. Assim é a doença. Quando o espírito da enfermidade é expelido, ele extingue e desaparece. Todos nós nos desenvolvemos de um germe microscópico. A vida desse germe veio de Deus. Nosso corpo, vivendo pelo germe ou espírito de vida que Deus fez existir, cresceu e desenvolveu-se até chegar a ser um corpo humano completo. Enquanto essa vida ou espírito permanecer no corpo, ele continua a viver. Mas quando o espírito abandona o corpo, este morre, apodrece e volta ao pó. Muitas doenças e enfermidades humanas surgem a partir de um pequenino germe, de uma vida maligna, de uma vida satânica, enviada para viver e possuir um corpo humano e destruí-lo. Enquanto essa vida ou espírito de enfermidade existir no corpo, o tumor ou a doença vive e continua sua obra destrutiva. Mas logo que o espírito maligno, a vida maligna, o espírito da enfermidade é expulso do corpo em nome de Jesus, essa doença ou tumor desaparece imediatamente. Esse é o processo da cura. A vida da doença ou do tumor é repreendida e expulsa. Depois, os efeitos da doença ou tumor desaparecerão logo. Quando alguém é curado por milagre, evidentemente a obra é feita instantaneamente pelo poder de Deus. Por exemplo, um câncer é uma coisa viva. Sua vida é satânica. Os médicos concordam que se descobrissem o meio de matar a vida do câncer, de expulsar a vida do câncer, seus efeitos desapareceriam do corpo. Mas há duas vidas guerreando, uma contra a outra. A vida maligna do câncer e a vida divina de Deus que está em nosso corpo. Qualquer remédio usado para destruir a vida do câncer é de tal forma que destruiria a vida do corpo no qual o câncer vive. Qual é a solução? Somente fé no poder e autoridade sobrenatural de Deus. Jesus disse: "Em meu nome expulsarão demônios." Em nome de Jesus Cristo, nós, como crentes, temos o direito e a autoridade de expulsar o espírito do câncer. Ele é satânico. Quando o espírito ou a vida do câncer, que é do inimigo, sai, o câncer morre e os efeitos desaparecem. Quando Daisy, minha esposa, me contou como o evangelista havia explicado tudo isso e como ela havia visto as pessoas serem curadas instantaneamente, pela primeira vez em minha vida, muitos textos bíblicos começaram a ficar claros em minha mente. Concluímos: a enfermidade, então, é do diabo. E nós temos autoridade sobre o diabo em nome de Jesus. Vamos chamar os enfermos, repreender o diabo que tem escravizado e possuído seus corpos com doenças e expulsar os espíritos malignos da enfermidade. As doenças serão aniquiladas e os enfermos sararão. Eu disse à minha esposa: vamos anunciar um grande culto de cura divina para o domingo, à noite, em nossa igreja. Fizemos isso e vieram enfermos de todas as partes. Impusemos as mãos sobre eles, como Jesus nos ordenou na comissão em Marcos capítulo 16. Repreendemos e expulsamos o espírito de doença em nome de Jesus. Sabemos que a obra foi feita. Os enfermos sararam, exatamente como Jesus dissera. As pessoas começaram a dizer por toda parte:
O irmão Osborne e sua esposa oraram por mim e fui curado. Tinha um tumor e agora desapareceu. Fui curado do câncer poucas horas depois da oração. Fui curado da úlcera do estômago. Agora entenda sobre curai enfermos e expulsai demônios. Em Marcos capítulo 8, versículo 16 está escrito. Através dessa passagem agora ficou fácil compreender essa escritura. Diz assim: trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoniados. Observe que essa foi a única classe de pessoas discriminadas que trouxeram ao Senhor. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Este texto dá a entender que as enfermidades que Jesus curou eram causadas por demônios. Ele expulsou os demônios destas pessoas e as curou. Pedro disse a mesma coisa quando escreveu: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10 e versículo 38. O que falar da mulher encurvada? Em Lucas capítulo 13, Jesus estava ensinando na sinagoga e havia ali uma mulher que andava encurvada e não podia endireitar-se de modo algum. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Lucas capítulo 13, versículo 11. Que tipo de espírito? Era uma bênção de Deus? Não. Jesus disse que Satanás a tinha presa. Se os médicos fossem chamados para diagnosticar o caso daquela mulher, não haveria um especialista no mundo que dissesse: um espírito de Satanás a tem presa. Os médicos diriam que era artrite da espinha dorsal ou vértebras fora do lugar, ou empregariam algum termo médico e estariam certos até onde se refere a ciência médica. Mas quando conseguimos chegar à verdadeira origem do problema, vamos descobrir que um espírito de enfermidade de Satanás a tem presa. Se expulsarmos o espírito e repreendermos a opressão de Satanás, ela ficará curada. Foi assim o que Jesus fez. Aflições da espinha dorsal ainda são causadas por Satanás. O que falar então do homem cego e mudo? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, conforme está em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Depois de expulsar os demônios, os cegos viam e os mudos falavam. Um demônio cego causará a cegueira naquele homem. Satanás ainda é o causador da cegueira. O homem mudo. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. Mateus, capítulo 9, versículo 32 e versículo 33. Neste caso, a mudez do homem era causada por demônios. E hoje em dia, a causa de uma pessoa ficar muda ainda é satânica. O menino surdo-mudo. Em Marcos capítulo 9, versículo 25, está escrito: Jesus repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Naquela época, e hoje também, os surdos mudos são vítimas de um espírito surdo-mudo. O que falar do homem imundo? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual, a pessoa possuída pelo demônio, exclamou e repreendeu-o ao demônio. Jesus falou: cala-te e sai dele. Marcos capítulo 1, versículo 23 e versículo 25 e Lucas capítulo 4, versículo 35. Neste caso, havia na sinagoga um homem incontrolável, cuja condição era motivada por um espírito maligno e imundo. A causa, ainda hoje, de um caráter rebelde é imundo, é do diabo. A febre. A sogra de Pedro jazia enferma, com uma febre muito alta. Isso está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 39. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Não é possível repreender algo que não entende a palavra. Só é possível repreender o que é personalidade.
Jesus reconheceu a obra de Satanás naquele corpo como a causa da febre. Ele a repreendeu e esta deixou o corpo da enferma. A febre também é do diabo e, quando repreendida em nome de Jesus, sai. Vamos analisar os termos da medicina e os termos da Bíblia. Os médicos podem dizer que é artrite, mas a verdadeira causa é um espírito que prende. Os médicos poderiam dizer que se trata de cordas vocais não desenvolvidas e nervos de ouvidos mortos. Mas o verdadeiro problema é um espírito surdo e mudo que se deve expelir em nome de Jesus. Os especialistas podem dizer que é glaucoma ou catarata, mas Jesus disse que era um demônio cego. Um exemplo de Nova York eu quero citar para vocês. Certa senhora endemoniada foi levada a uma das nossas reuniões. Satanás estava resolvido a tirar-lhe a vida. Sua garganta se fechava de maneira que não podia engolir. Vozes estranhas saíam de sua boca e diziam coisas terríveis. Ela estava oprimida e atormentada continuamente por vozes que lhe diziam que alguém a espreitava ou olhava. Quando oramos por ela, expulsamos os demônios, ela cambaleava como se estivesse embriagada. Então, subitamente, ela ficou normal. Seus olhos, que antes nos fitavam com ar feroz, mostraram uma atitude amigável e bondosa. Seus lábios, que antes cerravam dentes que rangiam, deram lugar a um sorriso de contentamento. Com lágrimas descendo-se pela sua face, disse claramente: "Oh, sinto-me liberta, sinto-me tão feliz, estou curada, estou bem de saúde. Oh, parece que tenho uma nova garganta. Sinto-me liberta da escravidão. Obrigado, Senhor." Ela ficou bem de saúde e sua garganta foi curada quando o diabo a deixou. Outro exemplo, uma senhora cega. Uma mulher totalmente cega veio a nós para receber oração. Os médicos diziam que os nervos ópticos estavam mortos. Durante quase 15 anos, ela andava às cegas totalmente, guiado por um cão. Repreendi o demônio cego que a escravizava. Saiu quando lhe ordenei em nome de Jesus que saísse. E a mulher gritou de alegria, dizendo: "Oh, glória, agora vejo, estou curada." Outro exemplo que eu quero dar é da jovem louca. Trouxeram-lhes uma linda jovem para a oração. Os médicos diziam que ela havia perdido o perfeito juízo por causa da constante pressão e ansiedade dos seus estudos na faculdade. Quando o demônio da insanidade foi expulso em nome de Jesus, acreditamos que havia saído, embora não tivesse acontecido nenhuma mudança imediata que nos indicasse que ela havia sido curada. Mas, dentro de poucos dias, ela estava normal e logo trabalhava em uma fábrica. O milagre da Jamaica. Quero compartilhar com vocês. Certa vez, na Jamaica, 3 mulheres trouxeram uma outra mulher e uma reunião das nossas cruzadas. Em um velho carro de mão, elas trouxeram aquela mulher. Os médicos diziam que ela sofrera de um derrame completo e fatal do cérebro. Essa mulher havia ficado como morta 4 dias e 4 noites sem comer coisa alguma nem engolir uma gota de água. Seus olhos ficaram virados para trás e todo o corpo parecia morto, a não ser a pulsação do coração. Repreendi o demônio que a paralisava e ordenei que saísse dela. Depois, chamei-a em voz alta: "Abra os olhos e fique sã." Ela foi curada instantaneamente. Em poucos minutos, levantou-se, foi para casa sã e forte. Centenas de pessoas na Jamaica sabem da cura da vida de Captain. A causa da sua enfermidade era simplesmente um demônio.
enviada por Satanás para matá-la e destruí-la, mas Deus a libertou. Eu poderia relatar centenas de casos semelhantes acontecidos em nosso ministério, mas creio que já relatei um número suficiente quando considerados à luz das Escrituras que a enfermidade ainda é de Satanás, causada por espírito de enfermidade. Quando esses espíritos são expulsos em nome de Jesus, os enfermos são curados. Quero deixar para a nossa meditação que você também jamais esqueça. Se a enfermidade fosse de Deus, os médicos seriam do diabo, porque os médicos se esforçam para evitar a enfermidade. Se a enfermidade fosse de Deus, todos os hospitais seriam casa rebelde e não casas de misericórdia, porque combatendo a enfermidade, estariam rebelando-se contra Deus e seu suposto programa de enfermidades. Se a enfermidade fosse de Deus, toda enfermeira estaria desafiando a Deus toda vez que aliviasse o sofrimento de alguém. Se a enfermidade fosse de Deus, deveríamos ser contra os hospitais, enfermeiras, médicos e remédios, porque todos eles estariam procurando aliviar e restaurar aqueles que estão sofrendo de doença. Porém, sendo a enfermidade de Satanás, os médicos, os hospitais, a ciência médica devem ser certamente de Deus. Sendo a enfermidade de Satanás, toda maneira de aliviar os que sofrem deve ser ordenada por Deus. Os que creem que Deus deseja que seus filhos sofram nunca deveriam chamar um médico, nem recomendar tratamento médico para os membros das suas igrejas, porque, assim fazendo, estariam violando a vontade de Deus em suas vidas. Mas eu noto que os que acreditam ser a doença de Deus estão prontos a recomendar o médico, o qual acham mais bem qualificado para aliviar o sofrimento por meio da medicina. Queira ou não queira Deus que seus filhos sofram. Os que creem que a enfermidade é uma bênção nunca deveriam aceitar tratamento médico para sararem da doença. Antes, deveriam orar pedindo que todos os membros da sua família e da sua igreja recebessem tal bênção. Mas noto que as pessoas que creem ser a enfermidade uma bênção estão sempre ansiosas com o médico opere e retire a bênção, seja ou não vontade de Deus para elas. Aqueles que creem que a enfermidade é uma punição de Deus para seus filhos desobedientes nunca devem recomendar hospitalização, mas devem dizer aos doentes que recebam a punição divina plenamente até que Deus considere completo o castigo, quando então a doença, logicamente, desapareceria. Noto que aqueles que acreditam que a doença é uma bênção de Deus geralmente são os primeiros a recomendar uma internação no hospital para cirurgia ou tratamento numa tentativa de se libertarem da doença, quer seja castigo de Deus ou não. Aqueles que acreditam ser a doença de Deus deveriam mostrar-se contra todos os meios de aliviar o sofrimento. É ilógico ensinar que a doença é dada por Deus e então recomendar tratamento médico para aliviar a doença. Preste atenção. Já que a enfermidade é satânica, todos os meios para destruí-la devem ser de Deus. E se Deus deseja que soframos para a sua glória, então convém-nos sofrer em vez de gozar boa saúde. Se é a vontade de Deus que fiquemos doentes, então não devemos fazer nada para nos opor à vontade de Deus. E, com paciência, devemos permanecer doentes até que se cumpra a maldição. Mas, quando entendemos corretamente a palavra de Deus, entendemos de uma vez por todas que a enfermidade é de Satanás, todos os meios de adquirir alívio devem ser uma bênção, seja a oração da fé ou os dons de curar para os que os servem a Deus fielmente, creem e confiam em suas divinas promessas, seja a ciência médica para aqueles que não conhecem a Deus, nem acreditam em suas promessas de cura. Finalizo esse capítulo dizendo:
Deus é o médico dos médicos e Senhor dos senhores, está pronto para nos curar. Basta crer e colocar em prática a sua palavra.